Como ler o enunciado de uma questão do Enem de maneira correta? Muitas pessoas acreditam que sabem ler o enunciado, mas quando chega na prova, acabam precisando ler mais de uma vez, ler duas, três vezes o mesmo enunciado para então conseguir entender. Você provavelmente já deve ter se deparado com isso. É totalmente normal, mas não é algo que você deseja, porque pensa comigo, se você precisar ler o enunciado de todas as questões do Enem mais de uma vez, pensa quanto tempo você vai perder. Por esse motivo, para ajudar você nesse vídeo, vou mostrar para você exatamente como você faz para ler com muito mais atenção e só precisar ler uma vez, porque todas as informações relevantes você já vai conseguir retirar do enunciado na primeira leitura e depois você só vai precisar voltar no enunciado exatamente onde é importante. E outra coisa muito importante, vou ensinar você a diferenciar o que é informação importante daquilo que não é informação importante. Tudo isso você vai ver nesse vídeo. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para que assim eu possa continuar ajudando você, trazendo mais conteúdos. Não te custa nada e ajuda muito a gente. E além disso, segue lá no Instagram @ensino de potência, porque todos os dias tem interações por lá. Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, professor Eduardo. Então vamos lá pessoal, tem algumas coisas que são importantes que você precisa destacar na hora de ler o enunciado. Então o que acontece? Não adianta você simplesmente ler o enunciado, depois voltar e procurar as informações. Quando você faz a primeira leitura, você já tem que destacar as informações importantes. E aí que entra um grande ponto. Você tem que saber diferenciar aquilo que é informação importante daquilo que não é informação importante. Basicamente, a gente tem dois tipos de informações importantes no enunciado que você pode utilizar. A primeira delas são os dados. O que seriam os dados? Por exemplo, 1000 pessoas, 50 carros. Sempre quando é acompanhado de um número ou de um valor, isso é um dado. Outro exemplo de dados são os próprios gráficos, quadros e tabelas. Isso são informações de dados e que você precisa destacar, porque você pode eventualmente precisar utilizar isso na sua resolução. Eventualmente terão dados que você não vai precisar, dependendo da sua resolução, mas você precisa destacar para quando você precisar, não precisar voltar e ler tudo de novo. Então os dados são as primeiras informações que você precisa destacar. A segunda informação são as afirmações. Por exemplo, um valor é o dobro do outro. Isso é uma afirmação. Outra afirmação, o próprio comando da questão, entre aspas, não é necessariamente uma afirmação, mas é uma informação que você precisa destacar, que é o comando da questão. Por exemplo, a questão pede para você calcular a razão entre dois valores. A questão pede a porcentagem. Isso é uma afirmação que você precisa destacar. Além disso, outras coisas. Você pode eventualmente encontrar tais valores são proporcionais. Isso não é um dado, mas sim uma afirmação. Então, esse tipo de coisa você também vai precisar destacar, porque isso você também usa no seu enunciado. Então, é muito importante que você entenda como identificar uma afirmação e como você faz para destacá-la. Por isso, a partir de agora, eu vou mostrar para você 3 exemplos de 3 enunciados. Já destaco que eu não vou resolver as questões, eu vou deixar as 3 resoluções dessas questões aqui na descrição para você ver depois, para essa aula aqui não ficar muito longa. Aqui nessa aula eu vou me limitar apenas a ler o enunciado e ensinar você passo a passo como você identifica aquilo que é informação importante e destacá-las, para depois, quando você for resolver, você ter todas essas informações, certo? Então aqui vou mostrar para você exatamente isso e na descrição vou deixar a resolução das 3 questões. Então vamos lá pessoal, as nossas 3 questões a gente retirou da prova do Enem de 2022 aplicação regular. Como eu destaquei, eu não vou resolver elas, a gente apenas vai ler o enunciado e destacar as informações importantes. Vamos lá, questão 145 da prova rosa. Foram convidadas 32 equipes, então a quantidade de equipes é uma informação relevante, para um torneio de futebol, que foram divididas em 8 grupos com 4 equipes cada grupo, sendo que, dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes do seu grupo. Então, isso aqui é uma informação importante. Ó, cada equipe é uma afirmação, disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes
de seu grupo, ou seja, aqui a gente tem a quantidade de equipes, que são 32. Aqui a gente tem 8 grupos, 32 dividido por 8 é 4. Então, basicamente, cada grupo tem 4 equipes, porque são 8 grupos. Feito isso, passando para a continuação do enunciado, a gente tem aqui uma afirmação, que cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes do seu grupo. Então, aqui o enunciado traz uma afirmação. Feito isso, a gente continua. A primeira e a segunda colocadas de cada grupo seguem para realizar as 8 partidas da próxima fase do torneio, chamadas de oitavas de final. Ou seja, aqui ele fala que a primeira e a segunda colocada, ou seja, 2 equipes de cada grupo. Então a gente pode sublinhar isso. 2 equipes de cada grupo passam para a próxima fase para realizar 8 partidas, certo? Que são as chamadas oitavas de final. Os vencedores das partidas das oitavas de final seguem para jogar 4 partidas das quartas de final. E os vencedores das quartas de final disputam 2 partidas das semifinais. E os vencedores avançam para a grande final, que define o campeão do torneio. Então, como você pode observar, aqui já nesse primeiro parágrafo, a gente já conseguiu filtrar muito bem as principais informações. Quantidade de equipes, grupos, quantidade de equipes por grupo. Aqui na segunda, a gente tem uma afirmação que cada grupo, cada equipe vai disputar uma única partida com uma das demais equipes do seu grupo. E aqui, os 2 primeiros passam, fazem as oitavas de final, que são 8 partidas, no caso 16 equipes, uma vez que passam 2 de cada grupo, passa metade. E aqui a gente tem que depois tem as quartas, as semis e a grande final. Então nisso a gente encontrou as principais informações. Continuando aqui, pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período de descanso de no mínimo 3 dias entre 2 jogos por ela disputados. Ou seja, se um time disputar uma partida, por exemplo, no domingo, só poderá disputar a partida seguinte a partir de quinta-feira da mesma semana. O número mínimo de dias necessários para a realização desse torneio é. Então aqui a gente encontrou as principais informações, pessoal. Primeira coisa que a gente tem aqui o comando, ele quer saber quantos dias serão necessários para a realização desse torneio. E para a gente conseguir encontrar a quantidade de dias, aqui a gente tem a informação do intervalo entre 2 jogos. E aqui, nesse primeiro parágrafo, a gente vai conseguir identificar o quê? A quantidade de jogos de uma equipe, certo? Então, basicamente, a gente pegou o enunciado que é grande e separou ele em pequenas informações. Com essas pequenas informações, de uma forma extremamente bem organizada, a gente consegue continuar e resolver com muito mais facilidade, sem ter que ler o enunciado 2, 3 vezes. Pessoal, mas antes de continuar, eu quero lembrar vocês sobre algo muito importante. Se você quer alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem, eu posso ajudar você. Entre agora nos nossos grupos do Telegram, especialmente o grupo de matemática, porque lá eu vou ajudar você a alcançar mais de 800 pontos. Lá a gente divulga os nossos conteúdos e tudo que a gente tem aqui para ajudar você a alcançar aquilo que você precisa para alcançar a sua aprovação, mais de 800 pontos na prova de matemática. Então não perde tempo, aproveita, o link está na descrição e também no comentário fixado. Até para ajudar aqui, resolvi aumentar a câmera, tá? A outra ficou pequena, mas esse aqui vai ficar grande, então não se assustem, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem a questão 157, mais uma questão para a gente ler o enunciado e verificar as principais informações. Então vamos lá. Uma máquina em operação tem sua temperatura T monitorada por meio de um registro gráfico ao longo do tempo T. Essa máquina possui um pistão cuja velocidade V varia com a temperatura T. Então, a velocidade V varia com a temperatura T da máquina, de acordo com a expressão V igual a T ao quadrado menos 4. Após a máquina funcionar durante um intervalo de tempo de 10 horas, o seu operador analisa o registro gráfico apresentado na figura para avaliar a necessidade de eventuais ajustes, sabendo que a máquina apresenta falhas de funcionamento quando a velocidade do pistão se anula. Então, quando a velocidade do pistão se anula. Então, aqui a gente tem o nosso gráfico de temperatura por tempo, tá? Não é um gráfico de velocidade, é um gráfico de temperatura por tempo. Aqui, quantas vezes a velocidade do pistão se anulou durante as 10 horas de funcionamento? Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem o comando da questão, que é quantas vezes a velocidade do pistão se anulou. E aqui a gente vai encontrar as outras informações. A gente sabe que a velocidade do pistão se anula
e ela apresenta falhas, certo? Então isso aqui é uma afirmação. Não é muito relevante, certo? Porque aquilo que vai ser relevante é que a velocidade de V varia com a temperatura T. Muitas pessoas já iriam resolver achando que, aqui 0, 0. Não. Destaque para as informações. Gráfico de temperatura. Aqui a gente quer velocidade como sendo 0. Então, para a gente encontrar a velocidade de 0, a gente vai usar essa expressão que a gente sublinhou, o nosso dado, e com isso a gente vai então utilizar o nosso gráfico. Mas como vocês podem notar, tem muitas informações aqui que não são úteis. A principal informação útil é justamente essa expressão e que a velocidade do pistão se anula, além, obviamente, do nosso gráfico. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado porque você tem que identificar as informações que você tem e você também tem que interpretá-las. Muitas pessoas já interpretariam essa questão de forma errada e encontrariam esse zero aqui, encontrariam isso. Mas, gente, não é isso. Você tem aqui um gráfico de temperatura, então aqui a temperatura é zero e não é o que você quer saber. O que você quer saber é quando a velocidade do pistão se anula. E para isso você vai usar essa expressão. Então, muito cuidado para interpretar bem as informações que você tem, porque de nada adianta você identificar as informações e você interpretar de maneira equivocada. Por fim, mais uma questão aqui para a gente solucionar, a questão 166. O pacote básico de um jogo para smartphone que é vendido a R$ 50 contém 2.000 gemas e 100.000 moedas de ouro, que são itens utilizáveis nesse jogo. A empresa que comercializar esse jogo decidiu criar um pacote especial que será vendido a R$ 100 e que se diferenciará do pacote básico por apresentar maiores quantidades de gemas e moedas de ouro. Para estimular as vendas desse novo pacote, a empresa decidiu inserir 6.000 gemas a mais em relação ao que o cliente teria caso optasse por comprar com a mesma quantia 2 pacotes básicos. A quantidade de moedas de ouro, então a quantidade de moedas de ouro que a empresa deverá inserir ao pacote especial para que seja mantida a mesma proporção existente entre as quantidades de gemas e de moedas de ouro contidas no pacote básico é. Então, qual que é o comando da questão? O que o exercício quer saber? O exercício quer saber a quantidade de moedas de ouro. Então, é isso que o exercício quer saber. Segundo ponto, qual que é a condição dessa quantidade? A proporção inicial, que é a proporção existente no pacote básico entre as gemas e as moedas de ouro, tem que ser a mesma. Então, a proporção que a gente tinha aqui inicialmente, essa aqui é a nossa proporção que ela tem que ser mantida. Daí, lá no nosso novo pacote, que vai ter 6.000 gemas a mais que 2 pacotes básicos juntos, a gente vai querer saber quantas moedas de ouro vão ter que ser inseridas para que a proporção seja mantida. Então, como você pode observar, a gente pegou também um enunciado bem confuso e a gente separou em informações pequenas. E como você pode observar ainda, tem algumas informações que não são relevantes, como por exemplo, o custo, certo? Isso aqui não é relevante. Só é relevante essas demais que a gente colocou em linha azul. Então você tem que ter muito cuidado, porque às vezes você vai sublinhar informação que você não vai utilizar, e isso é totalmente normal. E um ponto muito importante dessa questão é que você tem que cuidar o seguinte: muitas pessoas calcularam isso, e como aqui ele fala 2 pacotes básicos, que seriam 2 vezes 2.000, daí mais 6.000, muitas pessoas foram lá e calcularam esse acréscimo aqui também em relação às moedas de ouro. Mas, gente, se fosse isso, o exercício precisaria especificar aqui, tá? O Enem, tipo assim, beleza, isso aqui dá uma dupla interpretação, mas o Enem precisaria especificar que nem ele especificou aqui 2 pacotes básicos. Aqui embaixo, em nenhum momento ele menciona isso, ele só fala inserir. Então, se é inserir, é em relação ao valor original. Se fosse em relação a 2 pacotes básicos, ele precisaria especificar isso aqui embaixo, na hora do comando da questão, mas ele não especifica. Como ele não especifica, você não pode utilizar essa margem para interpretar isso. Mas basicamente, como a gente pode observar, foi totalmente simples, a gente não precisou ler tudo de novo. A gente sublinhou as principais informações e a gente só precisou voltar nelas.
Então é basicamente isso, pessoal. Como você pode observar, é totalmente tranquilo, você consegue ler com muita atenção e sublinhar as principais informações e você só vai precisar ler uma vez. Então é isso. Se você ficou com uma dúvida, uma coisa que não ficou clara, não se esqueça que você pode entrar no nosso grupo Telegram e lá a gente ajuda todo mundo e a gente vai ajudar você a alcançar mais de 800 pontos da prova de matemática do Enem. Não esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque assim você ajuda muito o canal. E obviamente, segue a gente lá no Instagram, @ensino de potência, porque todos os dias tem interações por lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.